Olá pessoal, estamos de volta para a nossa unidade número 2 da nossa disciplina de Direito Processual Civil número 1. E estamos aqui agora para tratar mais alguns assuntos aí, evoluindo um pouquinho para a parte relacionada aí aos limites da jurisdição nacional. E quando a gente fala dos limites da jurisdição nacional, isso tem que remontar para mim com uma série de situações, principalmente para que a gente passe um pouquinho aí sobre o assunto competência, né? Comente um pouquinho sobre a ideia da competência. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente fala da ideia de limites da jurisdição nacional, eu tenho uma regra muito importante em todos os processos, o processo penal, o processo civil, o processo de trabalho, é que as normas processuais, elas têm aplicação apenas interna. Então, a gente vai ver que a CPC, por exemplo, se aplica apenas a processos que estejam no território nacional ou processos que tramitem em algum juízo do território nacional. Isso mesmo. Logo, eu posso até ter, por exemplo, partes que sejam estrangeiras, tá? Eu tenho aí, de repente, um estado estrangeiro, eu tenho aí um particular estrangeiro, uma empresa estrangeira, eu posso até tê-los. Entretanto, a gente só vai ver a aplicação da norma processual brasileira a esse assunto quando nós tivermos um ponto de contato dessa pessoa com o Brasil. Esse ponto de contato, ele pode ser, por exemplo, uma ação de alimentos. E quando eu falar da ideia de pode ser, por exemplo, uma ação de alimentos, quer dizer que a gente está falando aqui de, pensão alimentícia, tá? O filho, né, ou filha está pedindo pensão ao pai que de repente é estrangeiro. Você vai ver que exatamente pelo filho ser brasileiro e está aqui no Brasil pedindo pensão ao pai que é estrangeiro, você vai notar que eu tenho a aplicabilidade da norma processual civil brasileira nesse caso. Por quê? Qual que é o ponto de contato com o território nacional? O ponto de contato é a existência desse filho, né? Desse filho brasileiro, tá? Eu também vou ter outras situações aí em que eu tenho situações sucessórias. O que é situações sucessórias? Heranças. Então eu tenho bens, eu tenho direitos que estão aí dentro do território nacional. E estando dentro do território nacional, também vão atrair a aplicação da norma processual civil brasileira, tá? Então a ideia que a gente está analisando aí sobre os limites da jurisdição nacional, os limites da jurisdição nacional praticamente é o território nacional mesmo, tá? E aí você vai perceber o seguinte, questão sucessória, eu tenho bens que são de herança e estão no Brasil, eu tenho outras coisas aí que são relacionadas à herança e situações que estão no Brasil, por exemplo, uma conta bancária e assim por diante. Como é que eu vou resolver isso? De acordo com a norma processual civil brasileira, ou seja, o processo que vai tratar da sucessão em relação a esses bens todos que a gente citou aqui, é um processo que vai tramitar de acordo com a lei processual civil brasileira, tá certo? E assim eu posso te dizer outras inúmeras coisas, mas o que me importa aqui numa regra geral é que quando a gente falar de algo, bens, direitos que estão no território nacional, pessoas, né, que estão no território nacional, você vai ver que eu tenho a aplicabilidade plena da norma processual civil brasileira, certo? Isso tem uma exceção. É quando nós tivermos normas de direito internacional, tratados, convenções, acordos, que tratarem de processo. Certo? Então, quando eu tiver tratados, acordos, convenções que tratarem de processo, eu vou ter, então, a aplicabilidade da norma processual civil brasileira também, né? Nesse caso aí, os tratados e convenções afastando. Então, imagina só para mim. Eu tenho uma situação aqui, um litígio de ordem internacional, e para, de repente, resolver o litígio de ordem internacional, ele pode até ser resolvido no território nacional, por exemplo. Entretanto, baseado num tratado, num acordo, numa convenção que o Brasil seja signatário. Nesse caso, tendo tratados, acordos, convenções, você vai ver que eu vou ter o tratado ali ao lado do Código de Processo Civil, ou a depender da situação, sou muito específico, como eu falei, de ordem internacional, você vai ver o tratado, acordo ou convenção afastando a aplicabilidade da norma processual civil brasileira nesse caso, tá? Então, regra que aplica a norma processual civil brasileira, exceção é que quando se tratar de tratados e convenções e acordos que tratem da matéria específica que está sendo tratada ali naquele litígio, o que eu dei exemplo aqui de litígio internacional, você vai ver que eu tenho então a aplicação do tratado ao invés do CPC, tá? E aí, entrando um pouquinho nas regras da competência,
Quando a gente fala de competência, aí eu preciso falar junto dela da jurisdição. E o que vem a ser jurisdição? Jurisdição é quando a gente fala do poder que é dado ao juiz de dizer o direito. O poder que é dado ao juiz de interpretar o direito. Se assim o é, qualquer juiz ele é munido, né, desse poder aí. Agora, como é que eu vou organizar isso aí? Bom, esse aqui é nessa cidade vai ser nesse juízo, certo? Ah, vai ser aqui nessa vara civil, aqui vai ser esse aqui na vara de família, esse aqui vai ser na vara de órgãos e sucessões, esse aqui vai ser na vara empresarial. Como é que eu faço isso? A jurisdição é o poder do magistrado de dizer o direito. Já a competência, ela é a medida da jurisdição. Em outras palavras, a competência, ela serve para organizar a jurisdição, certo? Então, como eu falei, poder dado a todos os juízes. Agora, imagina todos os juízes dizendo o direito sem saber para quem que é quem. Então, eu preciso das regras de competência para que as regras de competência possam, então, colocar para mim aí o que? A medida da jurisdição e organizar. A competência nada mais, nada menos é do que a organização da jurisdição. Sim, os juízes vão dizer o direito, mas aí cada um no seu quadrado. Esse aqui é o da vara civil, esse daqui é o da segunda vara civil, esse daqui é o da primeira vara de família, esse outro aqui é o que trata da vara de infância e juventude, por exemplo, na parte civil lá do Estatuto da Criança e Adolescente. Então é essa a visão que eu vou ter da competência. E aí, sabe que basicamente a competência ela tem uma subdivisão aí, né, que ela se divide em competência de natureza absoluta e competência de natureza relativa. Nas competências de natureza absoluta, por exemplo, uma competência de natureza absoluta é aquela que não tem conversa, tá? Ou é aquela competência ou não é. Por exemplo, a competência em razão da matéria. Então, se eu tenho lá uma determinada vara civil que trata de matéria específica X, não pode ir para outra, tem que ir para aquela, certo? Se não for para aquela que a gente está tratando, aí eu tenho uma nulidade, um equívoco absoluto, né? Que nulidade absoluta, a grosso modo, para te deixar mais claro, é daquele tipo de nulidade que não tem conversa, tá? Uma vez que ela está reconhecida, ela acaba com o processo até o momento em que o ato está estragado, tá? Então, a grosso modo, quando a gente fala de competência aí, você vai ver que para falar de competência, reconhecer, por exemplo, uma nulidade que é relacionada à competência, eu preciso observar o seguinte, é que eu vou desfazer o processo ou anular o processo, para ficar no linguagem mais familiar, eu vou anular o processo até o momento daquele ato estragado ali. Em outras palavras, é como se você pegasse aí uma fruta que está podre, por exemplo, e separasse, né, só aquela parte estragada ali e então daí em diante você ingerisse o resto, né? Então a ideia da nulidade absoluta é mais ou menos isso. Ah, mas e se a nulidade for lá no início do processo? A gente anula o processo inteiro, tá? Ah, mas e se a nulidade for lá no meio do processo, por exemplo? Não, a gente vai anular até o meio do processo. Então, a competência, a nulidade absoluta, ela vem quando eu vou desfazer o processo até ali. E por que eu falei de nulidade absoluta? Para poder lembrar da ideia de competência absoluta. Lembrar que é aquele tipo de situação em que determinada vara, determinado juízo, ela tem aquela competência ali devidamente definida. E os processos que tratam daquele assunto têm que ir para ela, não podem ir para uma outra. Agora imagina, competência absoluta, por exemplo, eu falei em razão da matéria. A matéria aqui tratada é infância e juventude, guarda, por exemplo. Eu não posso resolver isso numa vara civil, certo? Não dá para resolver isso numa vara civil. Por que não dá para resolver na vara civil? Porque a competência da vara da infância e da juventude é uma competência absoluta. Ela foi criada para tratar de todos os assuntos relacionados à criança e adolescente. Não posso tratar na vara civil, não posso tratar na vara criminal, não posso tratar em outro lugar. Tudo na vara da infância e da juventude, tá? O que mais? E aí eu tenho as chamadas competências de natureza relativa. Nas competências relativas, a coisa muda um pouco de figura. Como assim? É porque na competência relativa, eu estou falando que tá errado. Mas se passar direto, a gente convalida, certo? A gente aceita, passa por cima, faz vista grossa e segue. Falando num linguajar muito mais simples, tá? Uma competência de natureza relativa que a gente tem é a competência em razão do território. Ou seja, o processo foi colocado, ingressou, né, foi proposto no local errado. Se ele foi proposto no lugar errado, o que vai acontecer? Aquele que está ali do outro lado, ele vai lá e vai arguir, fala, olha só, deixa eu levantar a mão aqui para eu falar que esse processo aí não devia estar nesse local não, ele devia estar no outro local.
E aqui a ideia de competência territorial, ela vem para mim com uma ideia, como eu falei, de território mesmo, tá? Território, ideia geográfica mesmo, puramente geográfica, certo? Essa é a visão. E por que eu tô te dizendo isso? Porque se tá no lugar errado e ninguém fala nada, vai passar, certo? Convalida. Diferente do que acontece com a competência absoluta, em razão da matéria. Tem que ser daquele juízo e pronto. Aqui na competência relativa, teria que ser de outro. Mas se tá nesse e ninguém falou nada, pronto, a competência territorial é um exemplo de competência de natureza relativa, tá certo? E aí, o que mais que eu preciso dizer para você? É que antes eu falava sobre essa questão aí das normas internacionais, das normas internas, da aplicabilidade, os limites, né, como diz o nosso tópico aí, os limites, né, da jurisdição nacional. E quando a gente fala da ideia de limites da jurisdição nacional, ele quer explicar para mim que Código de Processo Civil, ou seja, a lei processual brasileira, está limitada ao território nacional, ok. Mas o que mais que me interessa aqui é que quando eu estiver falando de algo que aconteça vindo de fora, ou de que, por exemplo, alguém que está respondendo a um processo civil lá fora, eu esteja no território nacional, como é que eu vou fazer isso? Até por uma questão de humanidade, lembra que eu falei no módulo 1 sobre dignidade da pessoa humana, eu seguindo o fundamento da República, seguindo um princípio constitucional, né, talvez um dos princípios mais importantes que a gente tem aí por ocasião do nosso ordenamento jurídico. E aí veja só o seguinte, dentro desse sistema, eu vou observar e falar que existe previsão no nosso Código de Processo Civil aí sobre a questão da cooperação internacional, é isso mesmo, cooperação internacional. Ela vai ter aí por serventia o quê? Ela vai ter por serventia a gente pegar e ajudar juízos que não sejam brasileiros a se cumprirem ou a, de repente, trazerem aí, realizarem, né, efetivarem o cumprimento de atos processuais que eles necessitem. Então, por exemplo, eu posso encaminhar lá dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, de qualquer lugar da Europa, eu posso encaminhar, então, qualquer situação para que um réu que esteja no território nacional seja devidamente citado de uma ação que corre nesse território estrangeiro. Eu posso, então, juiz internacional, contar com a ajuda, com a cooperação, melhor dizendo, do juízo brasileiro. E o Código de Processo Civil, agora do ano de 2015, ele traz para nós esse capítulo, né, essa questão aí da possibilidade da cooperação internacional, feita através lá de atos diretos, feita através da famosa carta rogatória, certo? Carta rogatória é aquela que eu posso colocar o ato processual para ser cumprido em um outro território. Então, esse cumprimento aí pode ser, por exemplo, como eu falei, de citação e intimação. Esse cumprimento pode ser, por exemplo, da realização da oitiva de uma testemunha, da oitiva da própria parte, certo? Para que ela apresente sua versão ali nos autos, e assim por diante, outros atos processuais que se fizerem necessários, tá? E aí, aqui nesse ponto, você vai ver o seguinte, que, né, para a gente finalizar, quando eu falar da ideia existe a possibilidade do chamado conflito de competência, não é isso? O conflito de competência, ele vem quando eu tenho, por exemplo, dois juízes que se achem competentes ou dois que se achem incompetentes. Fica aquela questão de jogar um para o outro. Fala, não, chega o juiz A aqui e fala, não, a competência para processar essa situação aqui é lá do juiz B. Manda para ele. E aí o juiz B fala, não, não é minha não, é do juiz A. Como é que a gente vai fazer isso? Eu pego aqui os dois juízes e pego o tribunal que se encontra aí hierarquicamente superior aos dois ao mesmo tempo, certo? O tribunal que fica aí hierarquicamente superior aos dois ao mesmo tempo é que vai definir, fala, bom, a competência é do juízo A, a competência é do juízo B. Isso aqui é uma forma, eu estou falando numa acepção muito simples da ideia do conflito de competência, é só para você entender que nós estamos diante de um instituto previsto no Código de Processo Civil que vai dizer para mim que quando é que eu vou ter situações em que dois juízes se acham competentes ou dois se acham incompetentes, né? Então, dois querem o processo para si, entendem que o processo é seu, mas dois, ou, por outro lado, dois entendem que não é. Como é que vai ser? Então, a gente precisa de regras processuais para poder definir isso aí. E aí eu tenho critérios vários aqui, como, por exemplo, aquele que primeiro despachou no processo, né? Se nós estivermos tratando, por exemplo, de uma competência que seja relativa, que eu te expliquei, dei o exemplo da competência aí territorial, que é uma competência relativa, né?
Despachou primeiro, ocorreu o que a gente chama de prevenção, não é isso? Então aquele ali passa a ser o juízo prevento e tudo relacionado àquele processo ali passa a ser resolvido por ele, tá? Até para que a gente possa manter aí uma unicidade, né? Uma solidez das decisões judiciais, tá certo? Então a gente chega ao final aqui da nossa unidade número 2, né? Tratamos aí um pouquinho dos limites da jurisdição nacional, tratamos um pouco de competência, certo? E eu aguardo você para que no próximo módulo a gente converse um pouco mais agora sobre as partes do processo e assim por diante. Até logo!